Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, eu já fiz a capinha, eu coloquei o seguinte: toda traição, mentira e omissão um dia é descoberta. Vocês podem ter certeza disso. E ainda acrescentei: a verdade sempre vem à tona. Não adianta. Um dia é descoberto. Então, por que eu estou falando sobre isso? Eu tenho visto alguns canais que eu sigo e várias mulheres dando os seus relatos de casos de traição por parte delas. E várias pedindo perdão a Deus, dizendo que Deus entende a cabeça delas, entende por que elas fizeram isso, e isso não é bem verdade, tá? Uma contou um caso que era casada, mas treinava artes marciais com o sogro e acabaram se envolvendo. Eles são amantes, mas a sogra ama ela, trata como filha e ela diz que o marido dela não merece passar por isso. Mas esse caso já tem tempo com o sogro e eles continuam se encontrando. Ela disse que não vai contar porque não quer fazer o marido sofrer, nem a sogra, porque ela ama a sogra e o marido. Bom, eu até fiz um comentário nessa postagem. Eu disse que o que ela sente pelo marido é gostar. E pelo sogro, ela está apaixonada. Entendam uma coisa, gente. Mesmo que algumas pessoas digam que a traição não tem nada a ver com o sentimento, mas sim com o caráter, não é bem assim. É claro que as pessoas que têm um caráter duvidoso têm mais probabilidade de trair. Mas quem ama de verdade não trai. Vocês podem ter certeza disso. Amor de verdade, você só tem olhos para a pessoa que você ama. É a mesma coisa com relação à paixão. Na paixão, você não trai porque você fica vidrado naquela pessoa. E no caso dela, ela diminuiu as bateções de virilha com o marido, porque ela está apaixonada pelo sogro. O sogro, um atleta de artes marciais, geralmente a gente que pratica artes marciais tem, digamos assim, uma energia extra, né? Então o cara provavelmente é mais habilidoso que o filho. Então ela se apaixonou pelo sogro, de uma coisa que aconteceu assim do nada. Eles se beijaram, ela tentou fugir, aí um outro dia ele foi na casa dela, aí entrou no quarto dela, se beijaram e acabaram ficando. E ela diz que não quer contar para o marido porque ela tem medo de destruir a família. E ela tem filha com o marido. Quer dizer, é um negócio absurdo, né? Outro caso que eu vi também, da mulher também, era casada e ficava com o sogro. Ela mesma que deu em cima do sogro. E são casos repetitivos, vários casos desse tipo. Essa capinha que eu coloquei sobre dizer que traição, mentiras e omissões nunca ficam escondidas, vocês podem ter certeza, um dia é descoberto. E quanto mais tempo passar, o problema vai ser maior, porque dificilmente a pessoa vai perdoar, podem ter certeza disso. E quanto mais tempo passar a enganação, quanto mais tempo durar, a punição vai ser maior, porque você está mantendo o pecado, você está mantendo o erro. Então, quando vier o karma, a punição, a maldição, vai vir na mesma intensidade do tempo que você manteve essas coisas erradas. Então, entendam e compreendam, tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente faz tem consequências. Veja bem, um dos casos que eu vou falar para vocês aqui rapidinho, um homem de 40 anos, casado com uma mulher de 32 anos há 10 anos. Eles têm filhos, não foi estipulado a quantidade de filhos, só que ele é de uma família católica, bem praticante, aquelas famílias tradicionalistas, não é? Só que antes dele se casar, ele manteve um namoro com uma mulher trans, uma trans. Vocês sabem do que se trata, não é?
E sendo que essa trans, ela sempre tinha os encontros com ele na casa dela, no quarto dela, e ela gravava. Tudo isso ela gravava no computador dela, pela webcam, só que ele não sabia disso. Passou o tempo, ela resolveu ir para a capital. Essa história aconteceu em São Paulo, tá, gente? E ela foi para a capital, São Paulo, e se afastou dele. Aí ele conheceu a esposa dele, namorou, noivou e acabou se casando. Só que ele não havia comentado nada para a esposa dele. Por que que eu estou dizendo isso? Tudo que a gente faz no passado e coisas que possam magoar a pessoa que está com a gente, isso na época do namoro a gente já tem que conversar sobre isso. Você tem que falar, olha, eu fiz isso, me arrependo ou não, eu pratiquei tal coisa, eu usei tal coisa. Tem que ser assim, às claras. Por quê? Porque quando é descoberto, dá problema. E o que que aconteceu? A trans resolveu voltar para a cidade. Só que ela nunca tinha esquecido ele. Aí ela tentou entrar em contato com ele, e ele dizendo que não ia ficar com ela, porque ele estava casado, e ele gostava muito da esposa, e sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Ela pegou e entrou em contato com a esposa dele. A esposa foi pessoalmente encontrá-la, e chegando lá, ela mostrou as imagens. E detalhe, gente, nos vídeos que ela gravou, era tanto ela fazendo o papel de mulher, como ele também fazendo o papel de mulher. Foi um troca-troca, né, entre os dois. A esposa, chocada, ficou com raiva, e é uma mulher vingativa. Ela pegou, saiu com essa trans, filmou ela com a trans, ela fez tudo com a trans. Quando ela chegou em casa, ela mostrou a imagem para o marido. Aí o marido reconheceu, não é, a ex-namorada dele, e ficou chocado vendo a esposa fazendo tudo com ela. Aí depois ela pegou e falou assim: agora eu vou te mandar umas imagens para você ver se você conhece as pessoas. Aí ela mandou todas as imagens que a trans passou para ela. Ele ficou horrorizado, entrou em pânico, e ela disse o seguinte para ele: ó, nós vamos separar, você vai deixar tudo para mim, porque senão eu vou mostrar tudo para sua família. E ele teve que aceitar. Ele perdeu todos os bens dele, deixou com a esposa, e ela seguiu a vida dela. O problema é que ela foi bem cruel, né? Tanto que o destino não foi tão legal para ela também não. Porque logo depois que ela fez o que fez com a trans, sem usar preservativo, ela adquiriu algumas doenças sexualmente transmissíveis, né? Não mortais, mas ela adquiriu algumas e ficou numa situação um pouco complicada. E ele continuou a vida dele também. Se ele tivesse comentado as coisas na época do namoro, talvez ela não quisesse casar com ele e não teria acontecido esse problema. Ou talvez ela entenderia que foi no passado dele, perdoaria e saberia de tudo. Se a trans tentasse ameaçá-lo, ela já saberia da história, então não teria problema. O outro caso, que é bem parecido com esse daqui, só que é uma mulher. Bom, é um casal, o homem de 38 anos, casado com uma moça cristã de 24 anos. Bom, o que acontece nessa história aqui foi também omissão, mentira, um monte de coisa. Eu vou pautando para vocês aqui. Bom, ela, antes de se casar, aconteceu algo com ela na igreja. Ela acabou se envolvendo com o pastor que era casado. Mas ela se envolveu com ele, ela estava sozinha, ela sofreu na tentação. Na fase final da adolescência, as pessoas ficam um pouco confusas na vida, e ela acabou se envolvendo com esse pastor casado. Só que o pastor casado tinha 3 amigos na igreja, um senhor de 50 e poucos anos e 2 rapazes que também ajudavam na igreja. E ele acabou contando para esses rapazes. E esses rapazes foram participar do esquema deles lá, da bateção de virilha deles. E para eles conseguirem manter sempre ela ali escrava deles, eles filmavam e depois mostravam para ela que se ela denunciasse, falasse para alguém, eles mostrariam as imagens. Então ela ficou calada e tendo que fazer isso com esses caras.
E detalhe, o pastor casado e o senhor também casado. O outro rapaz na época era noivo e o outro tinha namorada. Quer dizer, todos eles estavam traindo alguém. Só ela que era sozinha. Depois de um tempo, foi continuando isso, ela acabou conhecendo o marido e começou a namorar e teve um afastamento com relação a esse pessoal aí que fazia essas coisas com ela na igreja. Depois que se casou, com 2 meses de casado, o pastor chamou ela na internet, no WhatsApp, e colocou ela num grupo onde estavam os outros rapazes. E o pastor falou o seguinte: olha, você não tem vindo quase à igreja, você só vem acompanhada do seu marido, mas você vai fazer o seguinte: você vai inventar uma desculpa qualquer para ele, que você vai participar de alguma campanha da igreja, mas a gente vai continuar a fazer aquilo que a gente fazia. Porque se você não fizer, a gente vai mostrar os vídeos que nós temos para seu marido. Aí ela ficou doida, nervosa, chorou pra caramba, porque ela amava o marido, dizendo ela, não é? E ela com medo da repercussão, do que aconteceria, da desgraça que seria, a família toda saber do ocorrido, todo mundo saber, ela ficou intimidada, em pânico, e falou com ele: então eu vou inventar uma desculpa para meu marido e vou participar aí com vocês, mas discretamente, e que vocês não contem para mais ninguém. Isso aí. Só que detalhe, eles eram um casal recém-casado e ela nunca teve senha no celular. Lembra do que eu falei para vocês quando a pessoa coloca senha no celular? Só que ela botou a senha no celular, o marido, sem desconfiança de nada, foi pegar o celular dela para mexer. O dele estava carregando. Aí ele viu que estava com senha. Aí ele ficou quieto. Quando chegou a noite, que eles foram dormir, ele encasquetado com aquele negócio do celular com senha. Aí ele foi mexendo no celular, imaginou que seria algo como impressão digital. E para espanto de geral, era realmente isso. Ele aproveitou que ela estava dormindo, botou a impressão digital dela e o celular foi desbloqueado. Quando ele começou a procurar ali no WhatsApp, ele viu um papo do pastor com ela, adicionou ela num grupo, ele foi olhar o grupo. Quando ele leu as mensagens no grupo, ele viu as mensagens, o que estava sendo falado, as imagens que os caras mandaram para provar para ela que eles tinham imagens dela usando a boca, batendo virilha com 2, 3 ao mesmo tempo. E o marido ficou chocado, pegou aquelas imagens todas e as conversas todas, enviou para o celular dele, deu print e enviou para o celular dele e saiu. Nisso que ele saiu, ele pegou as coisas dele, a casa, na verdade, era da moça mesmo, era da esposa, ele pegou tudo que era dele, colocou no carro dele e foi embora. Saiu. Quando chegou de manhã, começou ligações para o celular dele e ele pegou e enviou tudo que ele tinha para os pais dela e para todo mundo na igreja, para as esposas dos caras envolvidos, porque agora todos já eram casados, e foi aquele bafafá estrondoso, não é? A família ficou tão humilhada, a família dela, que eles foram embora. E ela teve que assinar a separação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que aconteceu antes dos dois se relacionarem não tem nada a ver. É claro que era uma coisa bem absurda, não é? Ela com 3 homens, 4 homens de vez, na igreja, é um negócio bem absurdo, não é? Mas se ela tivesse comentado isso, ela poderia falar a verdade mesmo. Ela poderia dizer que se encantou com um pastor que era casado, era um erro, ela sabia, mas acabou se envolvendo com ele e ele armou para os outros caras pegarem ela e ele fazendo bateção de virilha. Aí eles começaram a ameaçar ela, dizendo que se ela não fizesse, contaria para todo mundo, e ela acabou aceitando. Ela poderia ter falado isso. E quando ela entrou em contato com ele, na hora de assinar os documentos da separação, aí ela falou para ele: me perdoa, eu te amo, não faça isso comigo, pense, reflita, nós temos uma vida junto, iniciamos agora. Aí ele falou: você teve a chance de me falar tudo isso antes da gente casar,
E agora que aconteceu esse negócio, mesmo você não tendo me contado o que tinha acontecido, mas se você pega e me mostra as mensagens, eu ia lá resolver com os caras. E nada disso aqui ia acontecer, a gente ia continuar junto. Porque antes de casar com você também, eu tive outras mulheres. Então isso não seria problema para mim. Eu sei que o que aconteceu foi algo ruim para você, foi péssimo, foi feio, mas é passado. Mas agora nós estamos juntos e você inventou uma mentira para mim que ia para a igreja fazer obra e ia para fazer outra coisa. Então nosso casamento está acabado. Detalhe, gente, esse cara era sinistro. Sabe por quê? Porque ele foi atrás de todos os caras, digamos assim, danificou um pouco o físico dos caras, se é que vocês me entendem. Ele foi um cara assim bem carinhoso, se é que vocês estão entendendo, não é? Para os caras aprenderem uma lição, não é? Eles tinham que aprender uma lição, segundo o pensamento aí do corno violento, não é? Mas infelizmente a vida segue para todo mundo. Eu imagino que essa moça aí acumulou muita coisa ruim e o próximo relacionamento dela, ela não vai contar nada do que aconteceu. Aí algum dia o cara descobre e larga dela também. Porque notícia ruim corre. Vai que um dia o cara, trabalhando na outra cidade que eles foram morar, encontra alguém da cidade dela e alguém da cidade dela fala: pô, você não sabe, cara, essa menina aconteceu isso, 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 isso. Quando ele chegar em casa, vai ter outra separação. É por isso que eu digo, mentira tem perna curta. Pode ter certeza disso. Um dia é descoberto. Essa daqui é outra história muito maluca. O Robson, de 25 anos, era casado com a Cláudia, de 24 anos. E essa Cláudia tinha uma amiga, Márcia, que era apaixonada pelo marido dela. E eles estavam casados há 6 anos, só que essa Márcia começou a inventar mentiras para a amiga, dizendo que viu o marido dela com uma mulher na cidade. E ela foi acreditando na armação da amiga, e elas conversando direto, a amiga começou a estimular ela a ter um caso com o pastor da igreja deles, que eles iam. Acabou que ela, essa amiga, começou a interceder, né? Aproximar o pastor, dizendo: ó, pastor, ela é afim de você. E sei lá o que, o pastor foi e acabou ficando com ela. Aí ela começou a ter um caso com esse pastor. Aí ela trabalhando, ela começou a ter um caso com alguns colegas de trabalho que já cantavam ela. E lembre-se, gente, antes de acontecer isso tudo, tudo ela mostrava para o marido. Quando algum homem cantava ela na internet, ele também mostrava para ela. Tudo que acontecia, um falava para o outro na verdade. Só que a amiga sabia disso e falou: vou quebrar a confiança dela, porque aí eu consigo afastar os dois e eu pego ele. Foi isso que ela pensou, a amiga. Aí ela começou a ter casos no emprego, também com o patrão e com vários funcionários. Ela acabou também se envolvendo com o irmão dessa amiga. Só que a amiga filmava tudo. O caso dela com o irmão era tudo filmado na casa. E as coisas que ela fazia com outros homens, a amiga pedia para ela filmar alguma coisa para mostrar para ela que ela queria ver, que ela ficava interessada, excitada. E a amiga caiu na onda dela. E nisso que estava acontecendo isso tudo em 3 meses, tá, gente? Ela tinha cortado relações com o marido. Por quê? Porque alguns desses caras que ela começou a sair eram exagerados, se é que vocês me entendem. E o marido era miniatura, o marido era maçarico, mini maçarico, né? Então ela começou a ficar preocupada do marido descobrir. Aí, com o tempo, ela começou a tentar fazer com o marido usando preservativo. Ela alegou que estava com medo de engravidar e os remédios estavam fazendo mal a ela. Só que com os outros caras, ela fazia sem proteção. Detalhe, a amiga mandou tudo para o marido dela e se declarou para ele. Ele, na hora, não quis nem saber da declaração dela. Ele foi correndo para falar com a esposa e a esposa, chorando, confirmou, dizendo que a amiga tinha falado que ele estava com um caso. Aí, nisso, ele foi e mandou uma mensagem para a amiga: você é terrível, hein, menina? Você inventou para minha mulher que eu estava traindo ela, para ela acreditar e você ficar comigo, não é isso?
Aí a garota falou, eu não sei do que você está falando. Aí ele foi e disse, poxa, e eu aqui achando que você realmente me amava e tinha armado isso para ficar comigo. Aí a garota foi e falou, eu armei sim. Menti mesmo para ela perder a confiança em você. Aí ele foi e mostrou as mensagens para a esposa. A esposa começou a chorar, pedindo perdão, porque ela tinha acreditado na amiga. E outro detalhe, botou senha no celular também, começou a fugir dele, começou a comparar ele com outros homens, diminuir ele, reclamava de tudo, não tinha tempo para nada, não queria sair com ele, queria sair sozinha ou com a amiga, vivia indo para a casa da amiga. Aí ele se separou dela, ela não queria se separar dele. Algum tempo depois, foi descoberto que ela contraiu algumas doenças sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV, que ela pegou do irmão dessa amiga dela, que tinha HIV. A família dela tinha abandonado ela, viraram as costas para ela, e a família dela também não era grande. Ela se viu sem eira nem beira, perdeu o emprego, deu um bafafá doido, porque todo mundo que ela tinha caso foi contaminado. E o marido não precisou fazer nada para ser divulgado isso. A própria amiga dela, que ele também acabou não ficando com essa amiga, essa cobra, essa serpente, não é? Divulgou tudo para todo mundo. Deu um merdelê doido isso daí, porque todo mundo foi contaminado com as paradas que ela estava. E essa mulher traidora acabou ficando doente, vivia internada, não tinha onde morar, pediu ajuda a ele e ele disse que não tinha mais nada a ver com a vida dela. Que as consequências dos nossos atos, algum momento vai chegar. E chegou para ela. E ele seguiu a vida dele. O que eu estou dizendo para você, que em todos os casos de traição, existem sinais claríssimos, muitos sinais. E um outro detalhe que eu digo para vocês, às vezes eu conto casos para vocês aqui, onde o karma, a maldição, vem rapidinho, mas tem casos que demora muito tempo para retornar essa maldição, esse karma, mas sempre vem. Mesmo que você se arrependa e peça perdão a Deus, vai voltar para você de alguma forma. Todo o mal que a gente faz retorna para a gente. Não tem para onde fugir. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se puder, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar e até o próximo. Tchau, tchau.